Vamos que vamos. A vida que segue. Olha aqui. Vocês querem que eu toque o programa, mas vocês precisam falar do Atlético, né? A pressão, porque o Felipe divide com o rapaz lá, com o Oswaldo, e fica pressionando para ele tocar o programa. Eu preciso que você fale do Atlético. Começa com você. Qualquer coisa. Você acha que vai interferir essa perda? Porque a gente falou na semana passada aqui, se para o Cruzeiro se perdesse o título, se teria interferência no jogo de quarta-feira. Isso vale também para o Atlético, o tempo que tem até o jogo da Copa Libertadores. Dá para segurar a onda, hein, o ídolo, o Kurt Cobain? Acho que pode ser o suficiente, sim. O tempo vai ser o suficiente. Acho que não vai interferir, não vai abalar. Pode jogar mal, por jogar mal, coisa que aconteceu, inclusive, contra o Cruzeiro. Então, o Atlético não vem se acertando, senão não vem jogando bem. Se não tiver uma grande atuação, não vai ser, nossa, sentiu, será que abalou? Não, jogou mal porque tá mal. Mas acho que o fato de o jogo não ser logo em seguida contribui para que o pessoal possa esquecer de vez e que uma eventual suposta possibilidade de o baque do título acabar atrapalhando, acho que isso está fora de questão com essa semaninha a mais aí que vai ter. Ô Brasil, eu não sei, eu acho que nós temos que tocar num assunto que foi discutido ontem, inclusive estava trocando ideia com a rapaziada e tal nas redes sociais. Você acha que está certo poupar jogadores? Paulo Autuori está certo de poupar jogadores na estreia contra o Corinthians lá no Parque do Sabiá para o jogo de quarta-feira? Eu entendo que o foco é a Libertadores, não tem a menor dúvida, mas tem jogador ali que não pode ser poupado, não. Por exemplo? Tem Ronaldinho e Tardelli, esses caras têm que jogar. Eles não precisam ser poupados, não. Eles precisam de ritmo, precisam mostrar a importância deles. Olha aqui, não dá, não. A gente está vendo agora... Tudo bem, pode chamar. Paulo Autuori vai falar sobre isso. Claro. Roda aí, Junqueira, por gentileza. Deixa eu ouvir o Paulo Autuori. Logicamente, nós temos uma viagem, vamos ver aquilo que nós vamos fazer no jogo com o Corinthians. Certamente, nós iremos dar um descanso a alguns jogadores que são importantes, né? Somente jogadores que trabalham muito durante o jogo, como o caso do Pierre e do próprio Donizete, seja os dois volantes, é um desgaste enorme. Então, eles precisam estar frescos para o jogo que nós fisicamente mais recuperados, né, para o jogo que nós vamos fazer pela Libertadores na quarta-feira. Portanto, esse jogo com o Corinthians, vamos pensar, certamente alguns jogadores, nós vamos dar uma recuperação maior a ele. Aquilo de mudança radical não vai acontecer, cara. Nós vamos, aí sim, tentar cirurgicamente recuperar alguns jogadores e isso podem ficar fora de alguns jogos do Brasileiro, sim. Alguns jogadores importantes até pela capacidade física que demonstram e que dá o equilíbrio à equipe, né? Entende? Então, dentro dessa ideia, nós vamos fazer isso aí, sem ser radical como fomos no Mineiro. Isso aí está claro e completamente descartado. Bom, então, sem ser radical como no Mineiro, mas ele vai poupar. Tem que ser muito cirúrgico mesmo, porque, na verdade, o Atlético briga também pelo Brasileiro, tem condição de lutar pelo título, então tem que ter muito cuidado, principalmente então, nesse início. Só recapitulando, você falou que quem não deve ser poupado, Ronaldinho e Tardelli. Ronaldinho não pode, pelo amor de Deus. São jogadores que precisam de ganhar uma condição de ritmo. O Ronaldinho já ficou tantos jogos fora aí do Mineiro, vai ficar agora no momento desse? Não. São jogadores que precisam reencontrar o melhor futebol. Como que eles vão reencontrar? Jogando, já foram poupados. Eu sei da sua opinião, quero saber a sua. Mas você vai falar. Eu não poupo o Ronaldinho, mas pouparia o Tardelli. Acho o Tardelli extremamente importante para o Atlético nessa sequência de Libertadores, o jogo fora, a movimentação dele. Agora, o Ronaldinho tem que jogar. Aliás, ele tem que jogar, não é entrar em campo, não. Né? Que entrar é até entrar. É jogar. Bolinha, rolando, fazer passe, essa coisa, armar a equipe. Isso eu acho que ele tem que fazer. Agora, nessa questão do que pode mudar em relação ao título, eu vou te dizer, me surpreendeu demais, e aí eu vou colocar, me surpreendeu, não pela reação efetiva da torcida, mas a cobrança voltou toda para cima do Paulo Autuori. Como que não fez mal esse perder esse título? Fez muito mal. Ontem, quando o Botafogo anunciou a possibilidade de querer o Paulo Autuori no comando, todo mundo tá assim, vai, deixa aí, vambora, não sei o quê. É amizade com o Botafogo. Também, reforçar o Botafogo, Ele disse que estava lá deles devolver algumas coisas que eles fizeram ao longo do tempo, enfim. Então, voltou toda essa cobrança em cima do Paulo Autuori de novo. Se havia dado um tempo na questão da Libertadores e tal, voltou tudo. Então, o Paulo Autuori de novo tá na berlinda. Na berlinda que eu digo, galera, só pra ficar bem claro, na cabeça do torcedor, naquilo que ele entende de melhor para o Atlético. Não é unanimidade. Não é unanimidade. Ô, Cadu, hoje pela manhã eu recebi uma mensagem no WhatsApp do grande Reinaldo, lá da Rádio Confidência. Um beijo, meu irmão Reinaldo.
onde ele dizia não dá para poupar. Você pega a Champions League. É exatamente isso que eu ia falar. Ontem parece que foi falado alguma coisa sobre isso com o Mauro César e tal. Você pega os 4 que estão nas semifinais, eles lideram os campeonatos de seus países. Estão na briga, o Chelsea não. Né, pelos campeonatos de seus países. E não tem essa de poupar, cara. Os caras jogam meio de semana, final de semana pelos torneios nacionais e tal. Como é que você vê essa situação? Não, eu acompanhei o comentário do Mauro César no Linha de Passe, concordo com ele. Eu acho que a gente tem que parar. Isso não vale só para o Atlético, não. É futebol brasileiro em geral. Essa história de que quando o time está na Libertadores esquece meio do brasileiro. Gente, eventualmente, um jogador que esteja com algum problema físico ou na possibilidade de ter alguma coisa, cansaço muscular... Tudo bem, um jogo muito perto, circunstâncias pontuais, específicas, né? Com a fisiologia dando um embasamento prático e até teórico ali de estudo, de entender o que está acontecendo. Agora, essa história de poupar toda hora, não só agora, nesse momento da Champions League, né? O tempo todo na Europa, os times disputam a Copa do país, o Campeonato do país e o Campeonato Continental, seja a Champions League, seja a Liga Europa, os times que ficam ali entre 5º e 8º, mais ou menos. Olha, tem que jogar, não adianta uma ou outra vez, tudo bem, mas... Claro que só para o cara em casa entender, nós não estamos falando aqui, óbvio que nós sabemos que lá eles são muito mais qualificados, que o banco deles é 300 vezes melhor, óbvio mas que a gente mesmo sabe que com o tem uma banco sendo muito melhor, mas mesmo, não poupa claro, tanto igual com tudo aqui. isso, óbvio. É exatamente. Mas tem que explicar, senão o cara vai falar que nós estamos comparando, não é nada o disso. Atlético não pode se distanciar nesse brasileiro, porque ele é uma realidade. Não é uma coisa utópica, está começando, não começou para ninguém. Depois então o vai Atlético chorar, vai de frente, depois né? 3 pontos, 6 pontos, acaba fazendo a diferença. Não pode, porque ano passado a gente viu isso quando o Cuca falou, eu até entendi o que ele disse naquela época, mas o Atlético poderia ter tido um final de campeonato brasileiro melhor. O Atlético abriu mão num determinado momento. Então tem que ter cuidado para não começar abrindo mão do campeonato brasileiro. Para o Atlético ano passado, o segundo semestre custou caro ao Atlético, né, ter poupado e tal, porque chegou no Mundial, não se deu bem. Acontece no Brasil, é impressionante, não. As pessoas não aprendem. Ele chegou a ficar, inclusive, na zona de rebaixamento e preocupar até um certo ponto o seu torcedor. Nesse ano, o campeonato estadual que... a gente sabe que o torcedor está se lascando. O clássico movimenta a final do estadual, né? Mas o torcedor em si ele não tem esse apego pelo campeonato estadual. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: custou até mesmo o Atlético a vantagem. Porque o Atlético, eu reconheço, viu, pessoal, que o Atlético tem problemas no seu grupo de jogadores. O Atlético tem quase um time contundido. Então, às vezes era necessário, Paulo Autuori não poderia correr o risco, mas, sendo assim, ele acabou perdendo a vantagem, porque escalou times alternativos e tal. Não foi só por isso, tem do outro lado, tem um time qualificado também que chegou bem. E foi até bom para os meninos, né? Ele acabou encontrando os meninos, o Eduardo, o Alex, nessa história de ficar fazendo nesse ponto você tem que agradecer ali. Deu até certo em alguns momentos, mas os primeiros jogos do Atlético com esse time chamado mistão, reserva, sei lá o que, o de Juiz de Fora foi um terror. Foi assustador mas depois foi até melhor que o depois a gente chegou a elogiar o time desses meninos. Então teve esse aspecto interessante também. Nesse ponto, a base do Atlético saiu vencedora. Mas isso é o Mineiro. Não dá para fazer isso no Campeonato Brasileiro. Jogar contra o Boa não é a mesma coisa que jogar. O brasileiro é outra realidade, aqueles mais qualificados é diferente. E a torcida não vai aceitar assim fácil, não. Até por causa do Campeonato Brasileiro do ano passado. Não vem achar que você vai entrar com... Ele falou até que não é isso, que vai ser mais, e até porque pontual. O Atlético ainda não vai aceitar isso fácil, não assimilou a filosofia do Autuori. E só vai assimilar se jogar, passar por testes difíceis, que é o que exige o Campeonato Brasileiro, então tem que ter cuidado. Não adianta, na hora que precisar, ainda está adaptando o dia, está assim, não, tem que começar agora. E claro, foco é Libertadores, mas não pode abrir mão do brasileiro. E se jogar o brasileiro alguns jogos com Beroli e André, por exemplo, sabe? Você vai não jogar Pegou pesado. Mas imagina, poupar mesmo, vai enfrentar o Grêmio fora de casa. Aí Beroli, é complicado. Falando em jogar fora de casa, o Atlético não é uma informação oficial, mas é de uma fonte fidedigna, receberia 3 milhões para levar seu jogo contra o Corinthians para Uberlândia. Vale? Você vai ter uma torcida contra, isso é fato. Lá você tem a torcida paulista em peso. Se fosse Varginha... mas assim, você tem que pensar nas duas coisas. O Atlético também iria enfrentar o Corinthians, vai enfrentar o Corinthians no campo do Corinthians, né? A gente
Nem sabe aonde. Então Campo tem do que passar por Corinthians isso, é grana, né? Aquela coisa lá. Você acha nem que a sei se vai torcida estar lá. você acha que o Atlético não consegue, apesar de Uberlândia estar na divisa ali com São Paulo, você acha que o Atlético não consegue ter um número de torcedores? Mas ali a influência. pelo menos É que nem ali. Eu acho que divide o estádio. O Ericão é de Uberlândia. O Eric, Paulista. que controla o áudio aqui, tá me dizendo, ele é de Uberlândia. Ele falou que lá tem muito corintiano. Tem demais. Mas olha, a influência é grande. Um jogo do Cruzeiro, por exemplo, lá no passado, estava bem dividido, com o estádio Mas cheio. eu acho Mas que foi teve contra o mais São Paulo, corintiano né? ainda. O cara do Corinthians ficou próximo. Mas não é isso que entra em campo. E aí você tem que pensar nas finanças. O Atlético precisa de dinheiro também. E vai ser com Lembrando anel, que não é uma informação oficial, mas é de uma fonte. Mas muito dinheiro isso, hein? pequena. Próximo. 3 milhões. Não, só pra jogar Pois lá. é. É uma grana boa. O Léo Gomes informou que um empresário comprou esse jogo lá. Né? Ah, é possível, claro que sim. Leva Não, e te porque- dá as condições. Pode fazer sim. eu Tem tô- feito isso lá em Brasília. Eu estou estão indo lá. dizendo que é muito dinheiro justamente por isso que a Edmara falou. Se a gente pegar os exemplos quando isso aconteceu em Brasília, o valor pago para o mandante levar o jogo lá era mais ou menos 1 milhão. Então o Galo estaria renda ganhando absurda, 3 né? vezes Você mais. vê que é um né? empresário muito atleticano. É. Ele queria muito ver o jogo. O corintiano, sei lá o quê, É que né? foi, na época a gente até comentou aqui um grande negócio. O empresário pagou 1 milhão e a renda foi 5, 6 milhões, alguma coisa assim. Uma loucura. É, O ganho agora, foi legal. Mas agora o cara está investindo mais, 3 vezes mais. Olha, eu lembro que a cidade de Nova Serrana, o estádio não oferecia condição para receber esse jogo lá, mas a cidade de Nova Serrana teria 800 mil reais, 800 mil reais para que esse jogo acontecesse lá. E aí acabou não acontecendo, não só pela questão do estádio, mas a Uberlândia entrou na briga e teria... Mas os caras tomara que teriam seja, pago, que é um dinheiro que vai ser bom legal. para 3 milhões. Tomara. E o Anelka? O Anelka tá no então. Kuwait, é isso, Felipe? Tá no Kuwait? É, rapaz, tá lá no encontro da Juventude Islâmica, o Anelka ninguém sabe, ninguém viu. Vocês acham que... Não, eles viram, ele lá. Vocês acham- olha aí, ó, a gente está vendo imagens dele aí. Cadu, você acha que o negócio do Anelka pode melar? Ou tem alguma, ou já melou, ou tem alguma coisa política envolvendo, negócio de empresário que falou que o jogador é meu e ninguém falou comigo. O que você pensa disso, Cadu? Não sei, sinceramente. Não tem informação, eu não vou especular sobre uma coisa que eu não tenho informação. Ele pode simplesmente estar lá, Você acha demorar que o mais clube já- alguns Aí os dias. caras vão falar que você está em cima do muro. Porque você Você mas acha que o o clube problema já é deles. deveria ter se pronunciado, Carlos Rubens Doné Júnior? Como é que E é? agora Você acha que o ficou sério, clube Carlos já Rubens Doné já Júnior. deveria ter se pronunciado sobre o assunto? Acho que aí sim. Para não gerar especulação? Aí sim, acho que o clube tem que se posicionar, a torcida espera isso. Ouvir o que está acontecendo mesmo do clube, que é quem tem a informação. Se eu não tenho, o clube com certeza tem. Então tem que se pronunciar aí e dar um qual que é a recado. dificuldade em se pronunciar, gente? Ó, aconteceu algo, mudou, estava acertado. não veio- Ou simplesmente, Problema gente, nenhum, o cara ó, só tá vendo, atrasou alguns ué. dias. Ele foi lá porque ele tinha um compromisso. Pode Qual ser isso. dificuldade? Mas o Atlético disse Nenhuma. que solta uma nota oficial hoje, né? A Tomara. informação do Atlético. E ontem, alguns jornais de fora do país, da Espanha, da França, conseguiram falar com o Calil. Ele não deu muitas explicações, mas ele disse que hoje, até o meio-dia, seria resolvida a situação. Já são quase 2 horas. Então é possível que eles estejam esperando essa novidade. Detalhe, eu sinceramente não acredito que se não tivesse o documento assinado, o Calil teria anunciado. Mas você consegue também explicar o que existe- aconteceu? Ninguém que sabe. Vamos falar a mas eu tô verdade. dizendo, Ninguém se existe um documento assinado, se o Anelka não aparecer, isso pode render algum problema ao Anelka, porque ele assinou um contrato. Não, Ou isso aí os não está descartado. O Calil foi lá, procuradores fez isso, aí dele, claro. o cara muda e Isso da fala, não FIFA, quero gente, mais, isso lá da falou FIFA. comigo e acabou, sei lá. Não, e tanto é a prova que ainda não se tem essa informação na imprensa e que a resposta tem que ser não sei, é que se a gente vê nos jornais hoje, eu li o Metro, li mais 3 jornais de Minas, nenhum dos seus textos coloca alguma coisa concreta falando do Anelka, falando, ninguém olha, sabe, né? tal, Não, porque- ninguém O que viu. de fato aconteceu ou pode acontecer. tá todo mundo enrolando, porque não sabe. Ô, Felipe, temos tempo de ouvir o Paulo Autuori de novo aí, não, né? Por gentileza, eu quero ouvir o Paulo Autuori falando sobre o ataque atleticano. Roda pra mim aí. Ofensivamente, lógico, a gente pode produzir muito mais, cara, não só ele, mas todos aqueles jogadores aqui da frente. Mas são jogadores com qualidade que nos dão a certeza que, porra, assim que recuperarem a sua melhor forma, confiança, a forma que eu digo é técnica, né, fisicamente também, são jogadores que estão acostumados a fazer gols e serem decisivos, né, cara, e agudos na maneira como jogam. Eu acho que hoje a equipe, defensivamente, dá muito mais chance a todos eles de criarem e de arriscarem mais.
Olha, o técnico Paulo Autuori falando exatamente do problema que vive o ataque atleticano atualmente de não marcar gols. E até porque o setor defensivo do Atlético tem sido mais elogiado. Eu acho que o Otamendi, olha, eu vou falar que situação, né? O dia que o Otamendi foi embora, porque vai ter que ir pro Valência, né? Teve gente que ainda ficou, vocês estão defendendo demais. Não, e Felipe Junqueira falou que comprometimento desse cara, ele já é de outro time, ele foi vendido por uma Mas aí também tem que jogar na conta. Sim, né, Cadu? Mas ele podia vir e falar, vamos fazer meu joguinho, vai segurar minha história. Não foi, não. Ele tá disposto mesmo, ele vestiu essa camisa, não teve frescura, não falou assim, Cadu, agora ainda vou dizer uma coisa pra você, Júnior Brasil, presta atenção. Se o Pierre, com o futebol que o Pierre joga, se o Pierre não fosse um cara que se matasse dentro de campo, se entregasse como ele faz, a torcida já tinha pedido a cabeça dele. Claro, é a entrega. Claro. Porque é um volante que marca, tem dificuldade para sair para o jogo. Olha, ele sabe disso, mas a entrega do cara, a determinação e a raça, como é que você vai pedir a cabeça dele pra ti? Só que, assim, aí acaba caindo num lado meio... Não, porque eu acho que justamente isso, essa coisa, mito de raça, às vezes ele não consegue. As pessoas ficam meio cegas e não enxergam que ele joga mal. Eu preciso agradecer a vocês, muito obrigado. Um beijo, Brasil, Cadu, Dimara. A gente tem que ir embora porque o tempo é exíguo. A você de casa, muito obrigado. E amanhã a gente volta. Tchau, pessoal.